Passei por um processo há uns 15 anos atrás, um processo de depressão profunda, de pânico, e eu achava que eu não ia viver mais. Eu não via como eu continuar vivendo daquela forma. Todos os dias eu achava que eu ia morrer. Eu não encontrava solução para a minha situação, para a minha depressão, para o meu pânico, vontade de não viver mais. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas eu desejava morrer todos os dias, de tanta tristeza, de tanta desilusão. Não via cor em nada, só chorava, não entendia o porquê, era um choro compulsivo, perdi o apetite, não queria comer, não queria ver ninguém. Eu tive que vir para a casa da minha mãe, eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro, meus pais são daqui, vim para casa, mas eu me trancava, eu não queria ver ninguém, ninguém mesmo, de tanta tristeza. Rosângela, o que a senhora atribui o fato de ter gerado esse sentimento? Foram as decepções, né? Nós cometemos muitos erros, muitas das vezes, em gerar expectativas em pessoas, gerar expectativa no marido, gerar expectativa nas pessoas que estão ao nosso redor, e pessoas nos frustram, né? Nós tiramos o foco, muitas das vezes, daquele que é o autor da nossa vida. E aí a gente entra nesse lugar de depressão, de muita tristeza, de frustração, desilusão. Doutor Lucas, esses sintomas, esses sentimentos, quando ela fala, né, ela não tinha coragem de tirar a própria vida, mas ela não tinha vontade de viver, de levantar da cama, esse ânimo, essa disposição. São sintomas muito comuns em consultório hoje, né? São comuns e é um relato, o Dalton também deve ouvir bastante, né? A pessoa... eu não tenho coragem, mas se Deus levar, tá bom. Né? Se Deus levar, tá ok, né? A pessoa ela não quer morrer, ela quer ficar livre do sofrimento, né? Isso. Ela quer aquele sofrimento. E é um sofrimento, quando a gente não acha muito o foco, a gente não sabe muito como é que termina, né? Como é que isso vai acabar, né? Não aconteceu nada, eu tenho uma vida mais ou menos tranquila, né? Eu tenho meu alimento adequado, tenho a condição financeira que me permite, né? Posso fazer extravagâncias, mas não me falta nada, assim. De certa forma, se faltar também, não justifica tanto o sintoma, né? Tanto tristeza. E a pessoa não sabe muito para onde recorrer, né? E acaba vindo esse pensamento da finitude da vida, né? Se Deus levar, tá ok. Vem muito frequente, a pessoa muitas vezes se sente culpada por isso, né? Ela sente, eu não estou dando valor à minha vida, né? Mas não é essa questão, né? Ela não é questão de valorização ou desvalorização, eu querer ficar livre daquilo de alguma forma. E viver daquele jeito não está legal, então é melhor não viver. A senhora disse que foi há mais ou menos 15 anos. Isso. Como que era o contexto da sua vida até esse momento de frustração? Eu morava no estado do Rio, no interior, né, do estado do Rio de Janeiro, em 3 rios, e eu era esposa de um pastor, um homem cristão, e nós tínhamos uma vida simples, sabe? Mas aconteceram coisas que me levaram a esse lugar, de muita tristeza, decepção, com as questões da igreja, dos membros, né, traição em relação ao meu esposo. Então isso foi gerando decepção e frustração. Foi aonde eu comecei a sentir uns sintomas de desânimo, de fraqueza, e eu vim a desmaiar. Eu cheguei a desmaiar na minha casa, e quando eu desmaiei, um médico, um amigo nosso, veio me socorrer e ele falou, ela precisa descansar. Leva ela para a casa dos pais dela. Foi aonde eu vim para a casa dos meus pais aqui em Belo Horizonte. A gente vai colocar o Dalton na conversa, mas para a gente poder entender também, né, Dalton, que além dos sintomas emocionais, do desânimo, da apatia, veio um sintoma clínico ali, né? O corpo chegou mesmo a esse estado de desmaio, de realmente dar uma pane, né? Na verdade, pelo que ela narra, do meu ponto de vista, ela teve um estresse, né? Além de você ter depressão, coisas diferentes. A depressão, a síndrome do pânico e o estresse. As coisas funcionam diferentes, mas parece que ela foi guardando essas coisas. Normalmente é uma característica das pessoas que acabam ficando deprimidas e ansiosas, porque elas vão guardando muita coisa, aquilo vai acumulando e chega uma hora que estoura, né? Eu falo que muitas vezes chega uma hora que a pessoa já não dá mais conta de
trabalhar com aquilo. Aí você teve esse desmai, quer dizer, você perdeu a energia física e caiu. Mas é interessante quando você fala uma coisa no início esse sentimento de não dar conta de sair. Na verdade, uma coisa interessante nesse programa é exatamente isso, para as pessoas entenderem o seguinte: tem vida depois disso, mas você não sai disso sozinho. Duas coisas são fundamentais: o medicamento e a psicoterapia. Sem essas duas coisas, isso do ponto de vista humano, né? Nós temos uma perspectiva cristã, aí Deus é uma outra dimensão, aí Ele pode fazer tudo, mas dentro do que é humanamente possível, sem a medicação adequada e sem uma psicoterapia para elaborar essas coisas, eu percebo o seguinte, que a grande maioria das questões das pessoas, do problema das pessoas é de natureza psicológica. Você vê que quando elas começam a falar, elas contam essa história que você contou. Obviamente, se nós estivéssemos num consultório e eu pudesse perguntar, eu ia querer entender as coisas com um pouco mais de profundidade e ia aparecer muitas coisas que acabaram aumentando ao longo do tempo. Sim. Então, sim, essas coisas precisam ser retrabalhadas. Elas não têm como resolver sozinhas. E o tempo, eu falo que o tempo não cura, mas o tempo aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior. Por isso que as pessoas vão aguentando isso durante muito tempo na vida, passa-se o tempo, a idade é como se você estivesse carregando um saco nas costas e jogando tudo lá para dentro, chega uma hora que ele enche e você já não consegue mais carregá-lo, e aí é o final do processo, e aí você tentou administrar e chega uma hora que você já não consegue e fica com aquela sensação de que não tem como sair. E não tem como sair sozinho mesmo. Né? É verdade. Ou é Deus diretamente, ou é um trabalho psicológico e um trabalho de um psiquiatra como ele. Que inclusive Deus pode usar todas essas ferramentas, né, a terapia, o ponto de vista clínico, todas essas ferramentas para gerar também essa cura, né? Pode ser algo sobrenatural, uma experiência que alguém tenha tido com Deus, porque o processo de cura, tanto a dor é pessoal como o processo de cura também. Sim. Mas a gente tem trabalhado muito essa questão de Deus usar essas ferramentas, né? Um atendimento clínico, um atendimento terapêutico. E biologicamente, doutor Lucas, o que aconteceu para ela ter esse sintoma como o desmaio? O corpo, ele vai dando avisos, né? Eu brinco com as pessoas assim que ele vai sussurrando, né? Quando a gente não ouve, ele começa a gritar. Né? Então aí começa a vir os desmaios, né? Começa a vir sinais que a gente não pode deixar de ouvir, não tem como. Né? Você começa a ficar muito ansioso, você não começa a dormir, você começa a não conseguir se desempenhar bem, né? Então já é grito, né? Já é o corpo gritando. E é uma questão, assim, não neurológica no sentido de precisar de um neurologista, mas, assim, no sentido de ser físico, né, de ser do cérebro. Eu tenho uma emoção e o corpo tá reagindo de uma forma que não devia, né? Começo a chorar ali quando eu fico um pouco triste, né? Eu começo a me debater numa crise de pânico quando, né, eu fico meio angustiado, quando eu estou um pouco ansioso. Então, ele está com uma resposta inadequada, né? Eu estou triste numa situação que não precisa. A gente entrar atuar no físico, né? Que é a questão da medicação que o Dalton colocou muito bem. Tem toda uma questão de frustração, de não saber lidar com as demandas, né, do mundo, do dia a dia. Mas tem um primeiro momento ali que a gente tem que cuidar do físico, né? A gente tem que estabilizar aquele quadro, né? Não dá para um contexto de terapia, a pessoa começa a sessão já está chorando, já está ali se debatendo. Ela nem vai. Em alguns casos, ela nem vai. Não vai, lá. Quando vai, não gosta. Ela não vai eu não gostei. Não gostou porque é qualquer coisa ali que dá uma cutucadinha, a pessoa já desaba. Então a gente entra com a medicação ali para dar uma ajudada, dar uma segurada. E como que a gente diferencia um choro compulsivo dentro de um quadro depressivo e um choro natural, assim, de uma pessoa que está triste, de um momento de frustração? Quando é um sinal que aquilo ali já está um caso patológico, um caso mais sério, que precisa ser diferenciado e tratado de uma forma diferente também? A gente vê muitos sintomas precisando de tratamento ou não, quando está ou comprometendo a funcionalidade da pessoa, né? Então eu quero trabalhar e não consigo, eu quero conversar com ela tranquilamente aqui, mas ou eu choro, ou eu me estresso excessivamente, ou eu fico muito ansioso, eu quero deitar para dormir, mas não consigo, né? Ou quando está levando a um sofrimento intenso. Então eu estou ali sofrendo, não é normal, né? Não é normal você acordar sofrendo, você no meio da tarde começar a sofrer sem motivo.
perdi minha família semana passada. Tem processos que são normais acontecer, né? Divorciei, tive uma perda de um filho, mudei de cidade. Tem contextos que são normais, né? A gente vive ali um período de adaptação até a gente retomar a nossa vida normalmente. Tem coisas que fogem ao normal e a gente sabe, né, quando acontece com a gente, né? A gente está ali com a gente mesmo a vida toda, a gente sabe que eu estou estranho, né? Eu não tô bem, né? Eu não estou feliz, né? Meu corpo está reagindo de uma forma que não devia. Né? É assim que a gente diferencia muito. Né? O que demanda um tratamento dentro do que é o normal, né? Não que a gente tem um conceito de normalidade certinho, mas do que não precisa do tratamento para o que precisa. Quanto a fugir, né? Funcionalidade e sofrimento intenso são os dois que a gente mais observa. Ou se não, fugir, né? Escolher, ficar num canto, não relacionar mais, né? Relacionar o necessário, da boca para fora, sem muito envolvimento. Então, essas coisas que elas vão ficando. A pessoa vai criando um certo endurecimento para tentar lidar com a situação da vida, tentar continuar naquele processo até a hora que não der para realmente. Mas é uma coisa interessante a gente aprender a falar disso rápido. Eu acho que a importância de hoje é das pessoas perceberem e irem rápido. Quanto mais rápido você chegar num psiquiatra ou num psicólogo, mais rápido você sai dessas coisas e menos problemas você tem. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de uma pessoa me ligar para pegar uma informação comigo, a esposa dele. Eu falei com ele assim, está no início, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, faz um trabalho, porque ainda está no início, vai ser mais fácil de sair. À medida que você for deixando esse processo, vai chegar uma hora que vai ter que fazer e vai ser custoso, não só no sentido financeiro, mas no sentido psicológico, do desgaste da pessoa. É verdade. Com a sua vinda para Belo Horizonte, foi o momento que a senhora entendeu que precisava buscar ajuda? E como é que foi esse processo? Foi um momento que, a princípio, assim, foi difícil, porque há 15 anos atrás, depressão era um tabu. Ainda mais no meio cristão, né? Para se aceitar a depressão, crente não tem depressão. O crente é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Então havia o tabu do que as pessoas iam pensar, como as pessoas iriam me ver dentro desse quadro. E você ainda é esposa do pastor. E eu ainda era a esposa de pastor, né? Você é que não podia ficar triste. Pois é. E isso foi um primeiro estado de depressão que eu tive. Porque depois vieram outros, né? Eu tratei, tomei medicamentos e fui auxiliada pelos meus pais e tudo, mas eu tratei aquilo ali superficialmente e voltei para o que eu tinha que fazer. E fui empurrando a vida no meu dia a dia. A senhora acredita que o fato de ter que lidar com o preconceito foi uma forma, como o Dalton disse, de fugir? Sim. Tipo assim, é melhor eu deixar isso aqui, não vou mexer nisso agora, porque já é muita dor que eu estou tendo que lidar? Isso, com certeza. Mas ela tem uma característica de ser uma pessoa que quer batalhar. Ela, se eu entendi, ela veio, depois ela voltou, ela só deu uma melhoradinha, ela voltou. Ela voltou para o mesmo ambiente, para a mesma tensão e estava querendo ainda lutar, ainda querendo continuar naquilo. Ela era a esposa do pastor. Aí chega uma hora que apaga, né? Com certeza. Aí chega uma hora que aí já leva a energia até o final e aí apaga. Aí fica claro que tem o organismo começa a gritar, né? Você levanta irritada, você levanta mal-humorada, você não tem alegria, mas você veste aquela máscara de que está tudo bem. E você continua levando a sua vida. Mas isso só agrava, né, o nosso problema emocional. Então, quando a senhora voltou para o Rio de Janeiro, a senhora voltou com essa direção ali com relação ao medicamento e tudo mais. Isso durou mais ou menos quanto tempo e como que foi esse processo até a senhora entender não dá mais para usar essa máscara? Da desilusão à dor profunda, a vontade de não viver mais. Veja no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.